Olá, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao canal Espelho d'Água Produções. Quem é novo por aqui, aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir a nossa programação, compartilhar com os amigos e aproveitar o que tem de bom aqui no Espelho d'Água Produções Oficial. Nesse canal você sempre vai encontrar boa prosa, boa música, boas leituras, poesia e muita arte. Delicie-se. Vamos ao que interessa. Esse programa é o Bora Prosear. A temporada 2022 do Bora Prosear está sendo realizada através do edital Cultura Presente nas Redes 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Ao longo desse ano, eu conversei com mulheres que estão à frente de projetos sociais dedicados ao ensino da música como meio de transformação social. No episódio de hoje, eu converso com a violinista Carla Rincon, que tem uma carreira internacional consolidada. Como solista e camerista, já pisou em palcos diversos: Europa, Ásia, África e as Américas. Foi através do prestigiado programa El Sistema, na Venezuela, que Carla iniciou sua carreira como musicista e educadora. Atualmente, ela é diretora artística e pedagógica da plataforma educativa Brasil de Turru e de tantos outros projetos. Chega de falação, vamos ao que interessa, vamos ouvir da própria artista a sua história, a sua trajetória e os seus planos para o futuro. Bora prosear, Carla Rincon. Muito obrigada, Grita. Muito obrigada por esse momento, por essa apresentação tão linda. Te agradeço muito. Seja muito bem-vinda ao Bora Prosear. Eu quero saber tudo, me conte tudo, não me esconda nada. Então, para a gente começar a nossa prosa, só conta para a gente como foi a sua trajetória, assim, da onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo agora. A gente vai conversar sobre isso ao longo do tempo. Então, conta para a gente como a música apareceu na sua vida e daí a gente segue. Muito obrigada, Krika. Na Venezuela, de onde eu sou venezuelana de Caracas, nós temos um ensino musical obrigatório nas escolas. E eu comecei a cantar no coral da escola com 6 anos. E nós também temos pequenas agrupações folclóricas com instrumentos, né, como já falei, folclóricos da Venezuela, que também estão relacionadas a esse ensino coral. Não é necessariamente uma musicalização, e sim uma experiência musical. Então, eu comecei aos 6 anos. O professor de música falou com a minha mãe que ele achava que eu poderia entrar no conservatório, junto com as minhas irmãs, que também são excelentes musicistas, que também fizeram muita música comigo, enfim, que depois decidiram caminhar outro caminho, mas... Então, eu entrei no conservatório com 9 anos, e eu era a caçula do conservatório. Você entrou super pequenininha. Era um conservatório também grátis, né? Nesse momento não tinha a ver com o sistema, mas na Venezuela eu também fiz uma preparação artística, que se chamam, que são pequenos núcleos, onde você faz dança, teatro, música, pintura, faz várias experiências artísticas para criança. Isso na também escola? Não, isso na Venezuela, isso fora da escola. Na escola, o coral e o que a gente chama isso de estudantina,
que são pequenas agrupações de folclore venezuelano. E eu também comecei cantando folclore venezuelano. E, tipo, aos 9 anos que eu entrei no conservatório, me apresentaram em um concerto didático os instrumentos. E eu me apaixonei pelo violino. Só que eu não tinha dinheiro para comprar o violino. Minha família não tinha dinheiro para comprar o violino. Então, a escola me emprestou um. Depois, com o tempo, eu fui tocando na orquestra da escola, com o tempo, assim, uns 2, 3 anos que eu consegui fazer alguma coisa. Eu consegui tocar na orquestra da escola. E foi onde eu conheci uma menina que me falou sobre o sistema. Falou, você não tem instrumento, você não quer vir para cá? Lá tem instrumento para você, tem professor. Mas eu... Aí eu fui visitar. E pronto. Era toda uma estrutura como um conservatório, mas tinha muita prática de conjunto, ou seja, já tinha orquestras de diferentes níveis. Sim. O sistema da minha época é o sistema que iniciou, que impulsionou o sistema que a gente vê hoje em dia, né? E aos mais ou menos uns 13 anos, eu virei espala de uma orquestra e comecei a ganhar dinheiro. E eu estava com isso ajudando também a minha família, que em casa ou você empacotava coisas no supermercado ou todos tínhamos que fazer dinheiro. Lembremos que os 13 anos de 1980 não são os 13 anos de hoje. Sim. A gente trabalhava, a gente já era muito adulto mais rápido, né? Sim. Do que é hoje em dia. E para a gente, com a pobreza e com as necessidades, nós somos 7 irmãos, e, enfim, muita coisa. Nós precisávamos produzir dinheiro. Né? E claro. Eu, além de sentir, obviamente, que eu era muito apaixonada pela música, porque eu dediquei muito tempo a estudar, desde criança, a ensaiar, a disciplina da constância, né? Me ensinaram muito bem o que é a disciplina. Então, eu consegui como me aprimorar muito rápido. Mas eu devo dizer que eu devo isso aos grandes e excelentes professores e professoras que eu tive na iniciação. Foram verdadeiramente definitivos. O bem que eles me ensinaram, né, sobre como estudar bem, como progredir. Então, assim, eu consigo entrar uma das melhores orquestras do mundo, que é a Simão Bolívar, com 16 anos. Com 16 anos? Uau! Foi bem sofrido, assim, fiz várias provas onde não passei. E, enfim, na Venezuela você faz prova para um lugar e você tem 200 pessoas fazendo prova para o mesmo lugar, né? Sim. Lembrando que a Simão Bolívar é uma orquestra preenchida unicamente por venezuelanos, né? Não temos nenhum estrangeiro. Então, assim, o objetivo da pirâmide, do que é o sistema, né? Como vamos evoluindo, né? Eu passei por orquestras Beethoven, orquestra Mozart, orquestra Vivaldi, orquestra Jovens Arcos, enfim, eu falo isso com meus alunos, né? Aos 13 anos eu estudava 6 horas por dia. Aos 16 anos eu estudava 9 horas por dia, né? Quanto o estudo tem o seu retribuição, quanto o estudo vai verdadeiramente mudar a história da sua vida. Sim. É a dedicação que te traz a outros caminhos, que te leva a outros caminhos, né? Por isso, assim, que eu acho que quando a gente conversa sobre projeto social e a dedicação à música como ela tem muitas cores, né? Ela tem matizes, que são os matizes que eu chamo de paixão. Quando você vê alguém muito apaixonado pelo instrumento e você tem que passar horas sozinha, num quarto, trancada, criando técnica, criando som,
se por mais de que você tenha uma excelente direção, uma excelente professora, excelente professor, se essa dedicação não é muita coisa que a gente consegue, não. Sim. Eu acho, por exemplo, para mim hoje, muito importante como professora, e eu falo isso com alguns professoras também, professores, de quanto importante é você tocar muito bem o seu instrumento para inspirar. Né? Quanto isso também chama a atenção dos jovens. Quando eu entro a Bolívar é, né, o sonho da pessoa, porque, por exemplo, eu com 16 anos eu fui para o Japão. Imagina, gente, isso é maravilhoso. Entendeu? Uma pessoa que jamais subiu num avião antes, assim, eu tinha feito algumas coisas na Venezuela, mas não tinha, assim, não era algo feito no avião, né? Você viajava em ônibus, essa coisa de jovem, né? E a minha Junta família é tudo e vai. muito menos viajada. Então, assim, e depois, assim, os grandes maestros que passaram a reger a gente, as gravações, as Não, é turnês. uma experiência e tanto, né? Assim, é uma orquestra importantíssima. E, caramba, assim, você com 16 anos nesse lugar, gente, isso é sensacional. Eu me lembro que depois que eu terminei a prova da Bolívar, que eu fiz 3 provas, e na terceira que eu passei, eu dormi um dia inteiro. Eu dormi 24 horas. Caramba! Exausta. E assim, Exausta física e emocionalmente, né? era a grande conquista da minha vida. Assim, a gente brinca com outros amigos que também fizeram parte da Bolívar e que hoje estão em outros países, né? O que é ter o melhor emprego da sua vida com 16 anos, né? Ou com 20 anos? O melhor emprego da sua vida iniciando carreira, né? Fazendo o que Porque, você gosta, num lugar importante, nossa. porque uma coisa muito bonita que eu devo dizer sobre a Bolívar é que, e sobre o maestro Abreu, é que nos tratavam como artistas de primeira categoria, sabes? Nós, por exemplo, sempre estávamos fazendo solos, estávamos ainda em etapa evolutiva. O maestro, eu entendia e entende, sempre entendeu e ainda se entende na Venezuela, que quando você entra numa orquestra, você não vira escravo da orquestra. Você precisa continuar fazendo música de câmara, continuar solando, continuar estudando, ou seja, vai precisar se ausentar da orquestra para essa atividade artística, né? Assim. E para nós isso era muito simples, porque, na verdade, fazia parte do contrato também, você tinha que fazer 2 recitais por ano ou um concerto solo por orquestra para se manter na orquestra, senão você era chamado artisticamente para ver o que acontecia. No caso dos jovens, estávamos fazendo isso mais do que multiplicado, né? Porque estávamos com muitas oportunidades, né? De solar, de camerísticos, de viajar e de ter muitas masterclasses com maestros, tudo. Então, assim, nunca foi um problema para a gente se ausentar da orquestra. Já Isso fazia parte. para mim depois de alguns países que eu fui morando e que fui percebendo que não tinha o mesmo tratamento. Foi percebendo que ali era meio um oásis, né? E continua sendo um oásis. E continua sendo. Quando volto na Venezuela, que volto uma vez por ano, eu volto para festivais, volto a dar aula, volto a tocar. Esse ano já estive, fiz 3 concertos em Caracas. Ah, que bacana. Concertos de câmara, de aula para mais de 50 alunos. Eu me sinto em casa. Sabe quando você sabe assim, é isso, né? Esse nível, essa vontade, esses jovens todos querendo estudar, todos tocando, estudando. Isso é bom demais. Sabe, né? É muito bom. É muito bom. Então, me conta como é que você chega no Brasil. Você está lá no Oásis, você vai para o mundo, né? Pega o avião, acaba no Japão e faz uma curva e para no Brasil, foi isso? Não, nada mais longe. Na verdade, eu estava. Na minha época ainda, eu estava com 24 anos,
e ainda a gente saía estudar fora. Você fazia uma graduação, um mestrado, alguma coisa assim. Ah, tá. Hoje em dia não é necessário, verdadeiramente não é necessário. As universidades na Venezuela, elas têm se aderido e têm se adaptado muito às novas eras. Então, por exemplo, instrumentistas profissionais que de repente não conseguiram fazer sua graduação, seu mestrado, ela faz toda uma adaptação da grade para essa pessoa conseguir. Se tiver filho, se tiver. Não é uma coisa engessada, isso aqui, você tem que passar aqui, você tem que abandonar praticamente suas funções, né? Como que se... ser humano que está ali, né? Não, e também levando muito em consideração que a função, né, a prática, o fazer, é tão importante quanto o escrever. Isso. Vale mais um livro que um CD. Mas sabe difícil que é gravar um CD? Eu não estou dizendo que não seja difícil gravar um livro, mas quantas pessoas leem esse livro? Né? Também. Enfim. Não, eu acho que são experiências diferentes, né? Muito mais importante para o músico que está nesse mestrado, nesse doutorado, nessa especialização, o fazer do que só a questão teórica, né? Enfim, essas são coisas que hoje em dia a Venezuela já tem, são fantásticas, então, assim, não é necessário sair. Na minha época não era tanto isso. Estou falando, eu saí da Venezuela no ano 2000. 2000, nossa, eu tenho 22 anos. Exatamente. Então, assim, eu saí para estudar, eu ganhei uma bolsa nos Estados Unidos, de um professor que eu amei o sujeito da aula. Eu fiz vários cursos com ele de verão, que os cursos nos Estados Unidos são de 6 semanas, um mês e meio. E ele me deu uma bolsa integral para estudar com ele. E eu vou estudar nos Estados Unidos, mas eu fazia o que na Venezuela se chama las misiones. Eu fazia parte de alguns grupos que visitavam alguns países do mundo e íamos ou a dar aula e criar uma orquestra ou a tocar. Éramos representantes da Venezuela. Sim. Eu, em 1998, eu fui convidada a fazer uma orquestra do Mercosul, criada pela Fiorella Soares, outra grande empreendedora de projetos sociais, minha amiga e admirada amiga, né? Que nos convida, criamos um núcleo, chegamos ao Rio de Janeiro, e eu conheço o que é hoje em dia a minha companheira de vida, nesse momento. Ah, que bacana. A Cíntia Berman, que é uma produtora. Conheço, mas foi nada ficou assim, uma chispa, né? Uma faísca, que se chama, uma faísca no ar. E eu volto ao Brasil convidada de novo para um evento como esse no ano 2000, mas eu já morava nos Estados Unidos. Já estava nos Estados Unidos. Eu já estava estudando nos Estados Unidos. E aí é que a minha história com a Cíntia começa. Nós temos um relacionamento à distância com a promessa que quando eu me formasse, eu iria morar no Rio de Janeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu cheguei no Rio de Janeiro em 2004, na graduação dos Estados Unidos. E chego assim, nossa, na época de um crescimento do Brasil absurdo, um Brasil... Você chegou na melhor época do Brasil, né? Exatamente, isso que todo mundo diz. Chegou no paraíso. Eu sinto claramente isso, né? Um Brasil crescendo assim, cheio de oportunidades para todo mundo, não só para os artistas. E eu resido no Rio de Janeiro, eu entro na Orquestra Sinfônica Brasileira, faço a prova, passo no primeiro lugar de 47 concursados. Uau, faço a prova para a Petrobras Sinfônica também, passo no primeiro lugar de 37 concursados. Eu passei no Teatro Municipal, eu ia ser espala dos segundos violinos, Teatro Municipal também. E eu entro em todas essas orquestras, crio o Quarteto Radamés Nathalie, naquela época com Paulo Santoro.
que os dois começamos essa empreitada bem bonita. E isso, né? Começamos a crescer. Eu tinha feito uma certa especialização em quartetos de cordas, porque eu fiz vários verões e vários momentos de estudos com o quarteto Emerson e quarteto Mendelssohn, que são dos melhores 50 quartetos do mundo, né? Então eu saio um pouco da orquestra, né? Do que sempre fui uma pessoa de muito repertório orquestral, e começo a gostar muito do quarteto. E quando chego ao Brasil, eu me deparo com a maravilhosa escrita que tem a música brasileira para quarteto de corda. Estou contando com Villa-Lobos, 17 quartetos, com o Radamés Nhata, com Camargo Guarnieri, com todos os quartetos que são incríveis compositores brasileiros, que eu sou fã dos compositores. Eu digo que a Venezuela é número 1 em orquestras, musicistas, e o Brasil é número 1 em composição. Assim... Vamos juntar os dois para dar certo. Exatamente. E nessa empreitada a gente consegue muitas oportunidades, né? Conseguimos, poxa, não só representar o Brasil fora, como oportunidades de gravar, de deixar uma mostra, exatamente, uma mostra clara do árduo, do hercúleo trabalho que é ter um quarteto de cordas quando você ainda faz parte de uma orquestra no Rio de Janeiro. Não é fácil, né? Você juntar. É diferente da Venezuela, que você tem toda a liberdade e você é incentivado, né, a trilhar esse caminho também. Você não é engessado e preso e refém da orquestra, né? Aqui. Não é nada fácil. Para mim, eu devo dizer, Krika, mas eu digo isso também como estrangeira. Eu sou brasileira, tá? Eu já não sou nem mais venezuelana. Mas eu digo como estrangeira que esse tratamento para como musicista dentro das orquestras não foi bom para mim. Eu não estou dizendo que seja ruim, eu estou dizendo que não foi bom para mim. Mas com a particularidade que eu sou uma pessoa muito empreendedora. Eu sou uma pessoa que onde eu vejo posso criar um projeto, onde eu vejo posso organizar pessoas, fazer de um jeito que eu até agora sinto que pode ser bastante produtivo. Então, em 2013, eu decido... Eu já fui deixando orquestras, né? Eu fui saindo do Teatro Municipal, depois fui saindo da USB, depois fiquei só com a Petrobras. Em 2013, eu decidi dar um fora das orquestras e enfim, investir. Se dedicar ao quarteto. Me dedicar muito mais ao quarteto. Eu tenho um duo também há 20 anos com a Vivi. Temos um lindo CD lançado pelo selo Rádio Mac. Eu tenho um trio com Marcelo Caldi e Elodie Boni, que temos também outro aspecto musical, que é o Iroko Trio. E eu tenho meus solos, enfim, tenho a minha vida violinística. Mas com o tempo... E aí eu vou dizer, eu já vou fazer 50 anos, né? Então, assim, você toca a sua vida toda, sabe? Faz muita coisa, entende aquela solidão de estudar, né? Tenho 3 filhos hoje. 3 filhos? Olha que bacana. Caramba, como é que você consegue? Eu consigo porque tenho a melhor esposa do mundo, né? Mas, assim, são 3 filhos que eu gosto. Eu nesses dias estava lendo uma entrevista, né, inclusive da Fernanda Montenegro, que ela falava assim, alguém falava para ela, mas você gosta da sua profissão ainda? Você quer fazer? Né? Sim, eu gosto, mas eu quero fazer ela cada vez menos. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem outros aspectos da vida, durante toda a minha vida, que eu perdi, que eu não tenho, né? Ir na praia, ir no shopping, no cinema, não, eu tenho que estudar, não estou estudando, não estou ensaiando, não... Sabe, começa... Depois eu vou, agora eu não posso. Né? Exatamente. E aí os filhos chegam, né? E acontecimentos na sua vida também, né?
passam, né? E você começa a perceber assim como que, peraí, eu posso talvez ser mais útil multiplicando o meu saber com outros profissionais, com outros professores, com outros alunos. Não é que eu não gosto do palco, eu gosto do palco, mas eu devo dizer que agora você vai escolhendo, sabe? Agora chegou na hora que a gente, assim, eu já tenho 53, né? Eu falei assim, cara, agora é a melhor época, porque eu tenho o direito da escolha. Isso é fantástico, isso é fantástico. E também você sente que a sua energia, ela também precisa ser direcionada de muitas formas. Então, assim, com o Radamés, eu cheguei a ter 100 concertos por ano. Nossa! Só com Radamés. Entendeu? E nós trilhamos e mostramos um caminho lindíssimo da música brasileira, resgatamos... Eu sou fã número 1 de vocês, eu amo o trabalho de vocês. Os nossos CDs, os nossos prêmios, estão todos aí, eu fico muito feliz de ver esses quartetos jovens seguindo a gente, continuando a fazer a música brasileira, fico muito feliz de ver isso. Estreamos quartetos, enfim... É um trabalho importantíssimo que vocês fizeram. A história do quarteto Radamés é importantíssima para o país, né? Tem pessoas que escrevem hoje em dia sobre isso nas suas teses, enfim, tem toda uma questão... Porque é muito importante, e eu sempre digo isso, não ficar no palco. O palco é uma coisa muito efímera. Sim. O palco, as pessoas vão se lembrar de você até o último concerto que você fez. Mas quando entrar no estúdio e gravar... Eu me lembro de ter ligado para o Luiz Fagerland, do Quinteto Villa-Lobos, quando eu gravei o meu primeiro CD, que foi com o selo Rádio MEC, patrocínio Petrobras. Quando a Petrobras era o Ministério da Cultura, praticamente o Ministério da Cultura desse país. Isso. Você me ajuda aqui? Como que vocês gravam? Me dá uma dica. E você ir aprendendo essa experiência de estudo, mas não gravar uma canção, é gravar quartetos, muitos. Completamente diferente. Isso foi outra universidade, né? Esse é um doutorado, né? Que você vai, que ninguém te dá um diploma. Enfim. E aí, obviamente, eu acho que minha carreira sempre fez uma espécie de círculo, né? Eu saio de um projeto social, do toda essa virada, né? Palco, gravação, viagens, enfim. E eu volto na minha origem, assim. Eu me sinto muito útil hoje em dia no projeto social, porque eu falo do projeto social. Porque não estamos falando do Brasil, não estamos falando da Venezuela, não estamos falando da Colômbia, não estamos falando de países com uma diferença social grande. Sim. E especialmente o Brasil. Se eu consigo... Fala. Não, eu ia te perguntar, assim, você vem traçando toda essa carreira, né, de palco, como a gente está falando, e chega um momento que você entende que é chegada a hora de transmitir muito mais o saber do que estar em cima do palco, mais ou menos isso que você falou. Mas o projeto social, a sua experiência com o projeto social chega só agora? Não, ela é anterior, você, né? Ao longo desse tempo também você sempre esteve dando aula, né? Sempre. Assim, eu acho que eu aprendi muito mais a tocar o violino dando aula que recebendo aula. Olha só. E quando você sintetiza os seus conceitos, né? Quando você consegue... Não, é isto, né? Aí você já isso vem em você. Eu tenho 15... O ano que vem eu vou fazer 15 anos de Brasil Tour. Já tem 15 anos, gente. Caramba, passa muito rápido. Eu fiz esse ano 10 anos com o Instituto Zeca Pagodinho. Gente, eu me perdi no tempo. Já tem isso tudo, caramba. Porque a pandemia passou, né? A gente acha que o tempo não passou, né? Nossa.
Sim, senhor. E eu estou, assim, agora estou coordenando junto com uma excelente educadora, que é a Simone dos Santos, no projeto Sinos, estamos coordenando a parte de pedagogia de cordas, que é justamente a capacitação para professores, que eu faço há mais de 10 anos com o Brasil Tucu, né? E eu acabei assim, tem uns 3, 4 meses que eu sou a supervisora pedagógica do projeto Vale Música, da parte também, no Espírito Santo. Aí eu assim, essa experiência eu sempre digo, essa experiência de tocar muito, não de fazer concertos, de viajar também, como professora, eu ganhei uma bagagem incrível, né? Porque você também consegue moldear o aluno e moldear, assim, também, por exemplo, há 8 anos que eu trabalho com a Magali Clever no Festival Londrina, que é um festival especializado em projeto social. Quem vai lá vem de projeto social. De projeto social. Então, assim, faço a preparação da camerata dela, junto com os maestros. E aí você vai entendendo esse Brasil enorme, que é um continente, né? Que é diferente como você trabalha em Belém, é diferente quando você trabalha no Espírito Santo. São realidades, né, muito diferentes uma da outra. Você precisa falar diferente, precisa aproximação. Eu estou agora na Bahia e eu preciso falar mais devagar, fazer as coisas mais devagar, fazer tudo. Desacelera. Exatamente. Então, assim, não é que eu não quero tocar, é que verdadeiramente nós sofremos, nos últimos 6 anos, um desfalco de séries, porque também não é só você, nunca faço coisas sozinhas. Eu tenho, por exemplo, 10 anos com uma agência fantástica que é a Baluarte, né? Eu tenho o Zeca Pagodinho com uma parceira incrível que é a Josiane Kevorkian. Assim, eu estou falando de mim, mas jamais faria... São parceiros, né? A gente nunca está sozinho, não se faz nada sozinho. Então, assim, nós fomos, e você lembra, Krika, nós fomos perdendo séries e séries e séries de música de câmara que tínhamos no Rio de Janeiro. Não assim, tem nada. Não tem uma ou duas. Os cachês só diminuem. Cachê? Que cachê? Bom, exatamente. A última vez que me convidaram para um lugar, assim, que eu fiquei assim um pouco comocionada com o valor, depois me comissionei ainda mais vendo artistas aceitando aquilo, né? E você fala assim, peraí. Aí, nesse momento que você disse assim, não, eu já tenho 50 anos, por isso... Aí você vai escolher, por aquele valor, eu vou deixar de estar com meus filhos 10 horas de sozinho. 4 dias de ensaio. Aquilo não paga nenhum Uber. Então, não vale vamos dar um tempo a isso. Vamos dar um tempo a isso e vamos reorganizar esse Brasil culturalmente. Isso. Vamos ver quanto que a gente precisa ganhar, quanto que vamos pagar por concerto. E isso eu estou falando, inclusive, para diretores de salas que são musicistas e que ganham e que gostam também de ganhar e não podem oferecer isso para os musicistas do Rio de Janeiro. Pode. Isso... Tem nenhum mundo, né? Eu acho que isso assim, é uma coisa que eu sou produtora gente, há 20 anos. Não falo que eu me perdi no tempo. Há 20 anos. E o que eu percebi, assim, a gente foi em linha decrescente e não está subindo, né? Assim, como é difícil também a gente conseguir unir, né, formar um grupo coeso para que a gente possa também reivindicar um lugar melhor para a gente. Eu acredito que seja esse o momento de agora. Eu acredito que agora, com o Ministério da Cultura voltando e as coisas voltando no seu lugar, nós consigamos nos unirmos. Sim, eu tenho essa esperança. Eu tenho essa esperança, porque, assim, isso, de alguma forma, isso também vai te tirando um pouco dos palcos, por dizer. Então, assim, eu, obviamente, esse ano viajei representando o Brasil em Peru, no Egito, fizemos em Lisboa, fizemos várias coisas muito boas,
na Venezuela, assim, o bom também continua. A questão é essa, né? Que eu estou escolhendo ainda um pouco mais isso, e eu estou de cabeça me sentindo super à vontade com esses ensinos, com a educação musical coletiva, vendo os meus alunos decolarem, vendo alunos querendo fazer universidade de música. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. A gente está falando aqui, Brasil de Turru, que já existe há décadas, Zeca Pagodinho, que já existe há décadas. A gente está falando de perfis de público, de alunos completamente diferentes, né? O Zeca está lá no interior do Rio, ali, Xerém, que é ali, né? Daqui a pouco a gente chega em Xerém. E o Brasil de Turru está no Brasil, né? Nas realidades diferentes de cada região. Como você percebe isso, né? Assim, o ensino da música, como vocês afetam esses seres tão diferentes e tão complexos? Olha, em Xerém, eu vou te dizer que nós somos muito privilegiados, porque Xerém é uma região que eu chamaria até de rural, sabe? Não chamaria de comunidade. É rural, né? Rural. Mas nós temos famílias muito bem formadas. Nós temos alunos de famílias amorosas, nós temos famílias super comprometidas com a gente, super felizes da gente estar aí, super parceiros. A nossa parceria com o Zeca e o Luizinho, que é o nosso diretor, que é o filho do Zeca, que é maravilhoso, que nos abraça. Então, por exemplo, você ter algumas, né, nós criamos, obviamente, eu tenho o quarteto IZP, né? Feito com alunos unicamente do ICP, que eu iniciei, que estamos sendo convidados no ano que vem fazer um intercâmbio com uma universidade nos Estados Unidos. Ai, gente, que maravilha! E elas estão, assim, nas músicas. Porque, assim, eles estão fazendo uma especialização em música brasileira, eles escutaram as meninas eu postando alguma coisa, fazendo músicas, porque, assim, eu ensino a música brasileira. Se eu tenho uma coisa que eu faço, é que todos os meus projetos têm música brasileira dentro. Quando me chamam, é engraçado, quando chamam um Radamés, eu vou fazer um programa Beethoven. Beethoven? Não. Não, tudo bem, eu faço, eu toco Beethoven, estudei Beethoven, tudo, mas deixa eu tocar o que eu quero fazer, né? Que a música brasileira, eu acho que ela está tão ligada ao folclore, ao popular, né? Ao Brasil, que é o que eu faço no Brasil Turru, né? O concerto inteiro é música do Villa-Lobos. Cara, tu tens que ver as crianças dançando, saltando como Saci do quarteto número 1. Sabe, animadíssimas com o trenzinho do caipira, assim. Não é que é uma música que é alheia a eles. Eles são super... verdadeiramente toca as crianças que nunca ouviram um violino ao vivo. Nunca ouviram, né? Nunca escutaram um concerto ao vivo, e muito menos a música de Villa-Lobos. Sim. Então, assim, eu acho que eu só tenho privilégios, porque o Brasil Turru e eu faço já 5 anos que eu formo o quarteto Turru, que eu chamo quarteto Turru, com membros de projetos sociais, né? Então, eu já fiz com pessoas do Pará, do Vale, eu já fiz com o Rio de Janeiro, aqui na Camerata de Laranjeiras. Então, o que acontece com esse jovem? Esse jovem entra num Brasil que ele não conhece, nem vai conhecer se ele não estivesse comigo. Porque ele vai na escola pública da comunidade, eu estou de Camaçari hoje. Então, ele vê uma realidade ali que toca ele, que transforma esse musicista. Esse musicista vai ter uma consciência social muito diferente. Sim. Do que se manteve, não estou dizendo que seja ruim, né? Mas que se manteve no palco, no ar-condicionado, tocando Beethoven. Você não vai conhecer o que está do lado de fora. E essa experiência para a vida de cada um é fantástica. É então, fundamental. Assim, né? Todos eles contam quanto o Brasil Turru tem sido importante
inclusive ganhando seu cachê super bem para comprar seus instrumentos, comprar suas coisas que não tem. Praticamente todos os meninos que passaram comigo aqui e estiveram no Quarteto Tuhu têm seus próprios instrumentos Tem os hoje. próprios instrumentos. Vamos fazer uma coisa, o nosso tempinho está quase acabando. Conta para a gente, assim, que quem está nos assistindo muitas vezes não conhece sobre esses projetos. Então, acho que seria legal você contar um pouquinho o que é o Brasil de Tuhu, o que é o Zeca, o que é o Sinos, o que é a Vale no Espírito Santo. Conta um pouquinho para quem está nos assistindo sobre esses projetos, para que eles possam entender a importância do que a gente está conversando aqui. Bom, vou começar pelo mais antigo, que é o Brasil Tuhu, brasiltuhu.com.br, Tuhu, T-U-H-U, é um projeto de fortalecimento e ampliação do ensino musical dentro das escolas. Então, nós temos dois produtos presenciais, que são concertos didáticos dentro da escola e a capacitação de professores. Só para tu saber, uma coisa assim que me está deixando super orgulho, eu estou fazendo uma capacitação, nós temos dois tipos de capacitações, uma curta e uma prolongada. A nossa prolongada, na Várzea Paulista, com mais de 70 educadores, hoje em dia, eles estão desenvolvendo projetos multidisciplinares baseados no folclore brasileiro. Todos esses projetos vão ser colocados dentro da grade do sistema de educação da Várzea Paulista, graças à Secretaria de Educação. Então, assim, estamos falando de mais de 40 projetos falando sobre a música brasileira, multidisciplinares, pegando todas as outras matérias, realizados por professores de arte e professores de música. Então, isso aí estou cheia de orgulho disso. Isso é maravilhoso. Nós já tocamos para mais de 20 mil crianças dentro do Brasil, sensibilizando sobre isso. Nosso público é escola pública, escola da comunidade e cidades que não são centros, né, centros ou capitais estados. Os grandes centros. Né? Exatamente, nós fugimos um pouco disso. O projeto do Zeca Pagodinho, o IZP, Instituto Zeca Pagodinho, é um projeto que eu e a Josiane Kevorkian assumimos há 10 anos atrás, e hoje em dia temos 250 crianças inscritas no nosso projeto. Nós temos uma orquestra, que já tem clarinetas, flauta transversa, temos, obviamente, violinos, violas, violoncelos, muitos. Temos vários alunos que já passaram pela universidade ou que estão fazendo licenciatura hoje em dia em música, mas o nosso objetivo não é que os nossos alunos sejam musicistas, e sim a sensibilização para a música e a cidadania através da música brasileira. Então, todos os nossos espetáculos são baseados na música brasileira. O projeto Sinos é uma parceria entre a UFRJ e a Funarte, e é o Sistema Nacional de Orquestras Sociais. É um projeto incrível. Orquestras Sociais. Sistema Nacional de Orquestras Sociais, exatamente. Então, ele é enorme, ele tem muitos braços, e eu trabalho junto com a Simone, que é a pedagogia de cordas e ensino coletivo. Então, nós trabalhamos com professores para a capacitação deles no ensino coletivo social. Também tem um curso... Desculpa, o foco de trabalho são os professores, então a gente sai... O foco de trabalho, mas tem uma lista de focos de trabalhos dentro dos ensinos enorme. No seu caso, você forma os professores, e é Brasil também, exatamente. Não é só Rio, né? Exatamente. Então, tem um curso online, a EAD, que está ativo hoje, pode se inscrever para professores, monitores, alunos que queiram aprender um pouco mais ferramentas pedagógicas de como dar aula em grupo, como dar aula coletivamente. Uhum. E o projeto da Vale, na verdade, a Vale Espírito Santo, ele assiste há muito tempo, e eles tinham como objetivo, e temos como objetivo, a criação de uma orquestra sinfônica dentro da Vale,
Mas, para isso, era necessário, e é ainda necessário, a ampliação e fortalecimento dos monitores que estão atuantes hoje e a criação de gerações novas. Eles me chamaram também como sinos e depois que me contrataram para eu levar à frente esse projeto de conquista, de melhorar o nível técnico e melhorar a excelência artística dentro do grupo de cordas. E, bom, eles acabaram de fazer um concerto agora de 18 no Festival de Música Erudita do Espírito Santo, só com música brasileira, que verdadeiramente me encheu de orgulho. Então, eu faço muita capacitação online com eles, faço algumas visitas com o meu curto tempo, algumas visitas presenciais e, bom, então, esses são meus projetos sociais, eu continuo fazendo concertos honradamente, como eu já te disse, agora eu já escolho um pouco melhor o que eu faço, para onde eu vou. Faço com o meu trio Iroko maravilhoso, Caldi e Elodie Boni. E tenho o meu duo com a Viviane, violino e piano, que também, eventualmente, a gente vai tocando, também só com música brasileira. Sempre o repertório é dedicado à música brasileira. Né? Sempre. Então, pessoal, quando vocês quiserem ouvir boa música, corram atrás da Carla Rincon, vai conseguir conhecer um pouquinho da nossa música super bem executada. Muito obrigada, querido. Muito obrigada por esse encontro. Carla, eu adorei. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Né? Você está aí correndo pelo Brasil. Conseguimos aqui uma horinha. Né? Manda um beijo para a Bahia, adoro essa terrinha. Também. Desacelera, porque o ritmo é lento. Mais uma vez te agradeço imensamente. Parabéns pela sua história, pelo seu trabalho, e mais ainda por ter abraçado a nossa música, né? E divulgá-la por onde você vai. Parabéns para você também, por esse programa lindo. Muito obrigada pelo convite. E beijo para todo mundo aí que esteja assistindo. Fala aí os seus canais para as pessoas te seguirem. Eu vou ver se eu consigo ser rápida e botar aqui. Conta para mim. Carla Rincon, violinista. Tá, tem o Instagram, tem o Facebook. Carla Rincon no YouTube. Aí tem... Carla Rincon te encontram em qualquer lugar. Coloca violinista, que algumas vezes tem algumas modelos peruanas que também se chamam Carla Rincon e pode parecer. Você também é modelo e está escondendo. Carla Rincon Violinistas vai funcionar melhor. Obrigada. Tá joia. Carla, não vou te ocupar mais, eu sei que você tem compromissos. Mais uma vez, obrigada. Adorei a nossa conversa, saber um pouco mais sobre você. Pessoal, corre atrás da Carla, procura aí no Instagram, Facebook, YouTube. Todos esses projetos que a Carla contou um pouquinho para a gente são projetos importantíssimos no nosso país. A música é necessária para a nossa sobrevivência e para a nossa existência como ser humano. Então, não deixem de ouvir música também. Né? Experimentem coisas diferentes. E essa é a nossa última entrevista do ano. Ano que vem tem mais Bora Prosear, vamos contar mais histórias boas. Carla, mais uma vez, obrigada. Numa próxima, quem sabe a gente consegue conversar pessoalmente, tomando um cafezinho, comendo pão de queijo, como lá em Minas, e falando de música. Muito bom. Obrigada, Carla. Sucesso sempre. Obrigada a você. Beijo. Abraço. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.